Olá, pessoal. Vamos então dar início aqui à nossa segunda parte do curso de Mecânica Geral 1. Nessa segunda parte, a gente vai iniciar então falando de sistema de partículas, tá legal? Até o momento, a gente veio falando de dinâmica de um corpo só, né? De uma única partícula. A partir desse momento, então, a gente vai olhar para um problema um pouquinho mais complexo que envolve diversas partículas. Então, na aula passada foi a primeira prova do nosso curso, né? E hoje a gente vai então começar com o sistema de partículas e a gente vai discutir o problema da conservação de momento linear desse sistema. Então, pessoal, para a gente começar essa parte do curso, eu quero iniciar falando definindo para vocês o que é o sistema de partículas, né? Então, vamos considerar um sistema formado por N partículas interagentes, ou seja, cada partícula ela percebe a presença da outra partícula do sistema. E vamos definir então que a késima partícula desse sistema ela tem uma massa que eu vou chamar de mk, tá bem? E ela vai estar localizada na posição rk. Em outras palavras, imagine então que temos aqui, estou rabiscando aqui o xyz, tá? E que aqui tenhamos diversas partículas. Então, uma dessas partículas aqui é a minha partícula, vou pintar aqui, e eu vou chamar de partícula K. Essa partícula tem massa mk e ela tem uma posição rk em relação à origem. Tá bem? Bom, pela segunda lei de Newton, então a gente pode descrever o movimento dessa késima partícula simplesmente por mk/rk dois pontos, que é igual a força agindo nessa partícula. E as forças agindo nessa partícula, a gente pode separá-las em duas, ou melhor, em dois tipos, onde o primeiro seria o Fk externo. Esse Fk externo, ele representa todas as forças externas, ou seja, forças causadas por agentes que não estão contidos dentro desse sistema e que estão fazendo algum tipo de força na minha partícula K, tá bem? Um exemplo, uma partícula K carregada passando por um campo magnético, um campo elétrico. Né? Ela vai perceber, então, uma força elétrica. Ou uma partícula carregada passa com velocidade sobre um campo magnético e vai sentir a força de Lorentz desse campo. Tá? Então, essas seriam as forças externas. E também a segunda parte dessas forças agindo na partícula K, eu estou chamando de FJK interno somatório em qualquer J diferente de K. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que qualquer outra partícula, vou desenhar aqui minha partícula J em vermelho, tá? Essa partícula J em vermelho pode fazer alguma força na partícula K. Então a partícula K sofre a ação de uma força da partícula J, tá bem? Então, como eu tenho várias partículas no meu sistema, eu preciso então somar sobre todas as outras partículas que não seja essa partícula K. Por fim, então, vou dizer que o FJK interno é a soma de todas as forças internas feitas pelas Jésimas partículas na Késima partícula, ou seja, no caso dessa partícula K que eu desenhei, seria essa. Todas as outras partículas envolvidas no sistema estariam fazendo forças na partícula K, então esse termo é a soma de todas elas. Tá bem? Agora, a gente precisa lembrar da terceira lei de Newton, da sua forma fraca, né? A gente viu lá no começo do curso a forma fraca e a forma forte, mas a gente só precisa aqui da forma fraca, quer dizer o quê? Que se a Jésima partícula faz uma força FJK na Késima partícula, pela terceira lei de Newton, temos que a partícula K também faz uma força FKJ na Jésima partícula, e essas forças são iguais em módulo e em direção, porém com sentido oposto. Ou seja,
nesse desenho que a gente havia feito aqui, a partícula K, então, também faz uma força na partícula J, e essa força tem mesma direção e sentido oposto, tá bem? Bem, então, só para a gente ficar mais claro aqui, imagine para vocês que essa daqui, então, é a minha partícula J, essa é a minha partícula K. Então, enquanto a partícula J está trazendo a partícula K para cá, no mesmo instante a partícula K, está trazendo a partícula J na outra direção, tá bem? Bom, eu tive um acidente aqui com os slides, mas vamos continuando então. Legal? Então, só para reforçar aqui, eu tenho enquanto a partícula J traz a partícula K para cá, a partícula K aplica uma força nessa direção, na partícula J. Pois bem, pessoal, então para a gente olhar o movimento do sistema como um todo, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai tomar o movimento de uma partícula mk, com massa mk, e vamos somar sobre todas as partículas que constituem o sistema. Então, para isso, vamos lembrar então que o movimento da partícula K é mk rk dois pontos igual a fk. Então, para olhar para o sistema, eu tenho que simplesmente fazer uma somatória em K de mk rk dois pontos, que é igual a somatória em K de fk, que, dada a forma como eu escrevi as forças agindo na partícula K, então fica uma somatória em K de todas as forças externas agindo na partícula K, mais uma somatória em K, somatória em J diferente de K, das forças internas JK agindo na partícula K. Pois bem, agora, esse segundo termo aqui, eu posso reescrevê-lo da seguinte forma. Somatória em K da somatória em J diferente de K de FJK, eu posso quebrá-lo e somar apenas para os J's maiores que K, de modo que eu quebro aqui dentro e ponho FJK mais FKJ. Tá? Para ficar um pouco mais claro que dá para a gente fazer essa separação, vamos pensar no caso onde tivesse 3 partículas. Tá? Vamos imaginar o caso então de n igual a 3. Então, esse caso, vamos imaginar então que temos aqui a partícula 1, está aqui, temos a partícula 2 em amarelo e temos a partícula 3 em vermelho. Então, se eu quiser somar todas as forças internas, vocês concordam comigo que a partícula azul, que é a partícula 1, está causando uma força interna em 2, uma força interna em 3. Então, seria a força interna que 1 faz em 2 e que 1 faz em 3. Então, essa somatória vai ter força que 1 faz em 2, mais a força que 1 faz em 3. E daí, se eu olho, por exemplo, a partícula amarela, que é a partícula 2, ela vai fazer uma força em 2 e fazer uma força em 3. Então, vai ter a força F21, F23. E se eu for olhar a partícula vermelha, ela vai fazer uma força em 1 e depois uma força em 2, então a força 3,1 e a força 3,2. Tá bem? Então a gente percebe que para 3 partículas seriam esses 6 termos. Agora eu posso rearranjar esses 6 termos da seguinte forma. Eu posso pegar esse mais esse. Eu posso pegar esse mais esse e pegar esse mais esse e reescrever da seguinte forma: F21 mais F12 mais F31 mais F13 mais F32 mais F23, que nada mais é do que, perceba que o primeiro termo é sempre maior, então é a soma de J maior do que K de FJK mais FKJ. Eu não escrevi o termo int, né, de forças internas, só para economizar tempo mesmo, mas obviamente estamos falando aqui da mesma somatória. Tá bem? Bom, então acho que eu convenci vocês de que esse somatório pode ser escrito como esse somatório. Tá? Agora, olhando esse somatório, eu vou lá, eu volto um pouquinho
empresto de novo a terceira lei de Newton. E se eu olhar para a terceira lei de Newton, eu lembro que o FJK interno é igual a menos o FKJ interno. Portanto, esse cara aqui, FKJ interno, ele é igual a menos FJK interno. Ou seja, para cada termo dessa somatória, eu tenho FKJ interno menos FKJ interno. Ou seja, cada termo dessa equação é zero. Portanto, essa somatória é zero. Ou seja, essa somatória é zero. Ou seja, soma em K de MK, RK, dois pontos, é simplesmente a soma em K das forças externas agindo em cada partícula K. Bom, como resultado disso, né, a gente vê o seguinte, muito interessante, é que o movimento do sistema de partículas como um todo, né, ele depende das forças externas agindo nesse sistema. Em outras palavras, se eu tomo a somatória em K de UFK, RK, dois pontos, e olho que isso aí é igual a soma em K das forças externas agindo nas partículas K, o que eu vejo? Se eu defino o momento linear de cada partícula K como sendo o PK igual a MK/RK ponto, que nada mais é do que momento linear igual a massa vezes a velocidade de cada partícula, eu posso definir o momento linear total do sistema simplesmente como a soma dos momentos lineares de cada partícula, certo? Portanto, o momento linear total do sistema, que é Pzão, é igual à soma em K de PK, que nada mais é do que a soma em K de MK/RK ponto, certo? Com isso, se eu tomo a variação temporal, ou seja, a derivada de P com relação ao tempo, eu posso, então, escrever que a variação temporal do momento linear do sistema é dado por soma em K de PK ponto, que é a soma em K de MK/RK, dois pontos. Agora, esse cara aqui é esse cara aqui. Ou seja, isso é igual a somatória em K de FK externo. Em outras palavras, pessoal, o que a gente aprende aqui é que o momento linear do sistema, como um todo, só muda se eu tenho força externa agindo no sistema. Ou seja, dp dt é igual a soma em K das forças externas. Então, eu posso enunciar para vocês aqui a conservação de momento linear num sistema de partículas e dizer que a variação temporal do momento linear do sistema é igual à soma das forças externas agindo no sistema. Se não há força externa, o momento linear do sistema se conserva. Pois bem, para a gente olhar um pouquinho como isso se aplica, vamos ver um exemplo bastante simples, tá? Um exemplo que a gente até deve ter discutido aí no começo do semestre, que é aquele exemplo de um burrinho puxando uma caixa a partir do repouso. Então vamos imaginar que eu tenho uma caixa, tá? Essa caixa está sentada em cima de uma superfície, tá? E daí eu quero um burrinho para puxar essa pedra. Então eu vou, para quem assistiu Shrek, eu vou numa terra muito distante e pego um burrinho para puxar essa pedra, ou essa caixinha, tá? Então eu vou lá, amarro alguma coisa na caixa, amarro no burrinho e peço para o burrinho puxar. Quando o burrinho começa a puxar, se você olha para o sistema, o que acontece? Ele está puxando a caixa para a direita. Mas, para a terceira lei de Newton, a caixa está puxando o burrinho para a esquerda com a força igual em módulo, igual em direção e sentido oposto. Ou seja, a força que o burrinho faz na caixa é igual a menos a força que a caixa faz no burrinho. Tá bem? E eu pergunto para vocês, como então que o burrinho consegue puxar a caixa? Tá? É que o problema, como eu enunciei aqui, pessoal, ele não está completo. Tá bem? Porque a gente tem que olhar a conservação de momento linear nesse sistema, a gente pode, na verdade, a gente pode olhar de duas formas distintas, tá? A primeira delas é o seguinte:
talvez a forma mais simples de olhar é considerar a Terra como um agente externo. Ou seja, como que o burrinho faz para puxar a caixa? O pé do burrinho faz uma força para trás na Terra, consequentemente, a Terra faz uma força terra-burrinho, empurrando o burrinho para frente. A caixa, ao tentar se deslocar, ela faz uma força caixa-terra para frente, e a caixa, e a Terra faz uma força terra-caixa para trás, que também é conhecido como força de atrito, certo? Se estivesse sentado em cima do gelo, essa força seria zero, por exemplo, ou quase zero, tá? Então, se eu penso dessa forma, eu vejo que eu tenho uma força externa. Aqui, eu vou circular de amarelo. Uma força externa agindo no burrinho, uma força externa agindo na caixa, e eu vou ter, então, movimento se a força externa agindo no burrinho for maior do que a força externa agindo na caixa. Então, eu consigo fazê-lo andar. Então, ou seja, o burrinho tem que vencer o atrito entre a terra e a caixa. Então, essa é a primeira forma da gente de a gente analisar esse problema, ou seja, a Terra faz uma força externa no meu movimento. Tá? A segunda forma de analisar esse problema é considerar a Terra como parte do sistema. Se a Terra faz parte do sistema, o que acontece? Acontece, as forças são as mesmas, né? A força do burrinho na caixa, perdão, do burrinho na caixa, da caixa no burrinho, do burrinho na terra no burrinho, da caixa na terra, da terra na caixa. Tá bem? Mesmo assim, o burrinho anda. Mas perceba que o burrinho e a caixa estão andando, digamos que como resultado desse movimento, burrinho e caixa estão indo para a direita, mas como consequência, percebe que eles estão indo à direita em relação à Terra. Então a Terra está indo à esquerda em relação a eles. De modo que, se você for olhar o momento linear do sistema completo, o sistema completo é burro, caixa, terra, ele não mudou. Tá? É que a gente está no referencial da Terra, a gente está vendo o burrinho se mexendo em relação à Terra. Mas se você está considerando a Terra como parte do sistema, eu vou dizer para vocês que o momento linear total do sistema não mudou. Em outras palavras, eu vou dizer para vocês que, como ele partiu do repouso, o centro de massa do sistema ainda continua em repouso. Bom, eu falei de centro de massa aqui meio jogado, né? Eu não defini o que é centro de massa. E isso que eu quero fazer agora, tá? Então, para olhar um pouco o movimento do centro de massa, vamos primeiro defini-lo, né? E olhar para o problema do sistema de partículas pelo centro de massa é uma forma um pouco mais elegante e simples de tratar o problema, tá? Então, para te definir o centro de massa, a primeira coisa que eu quero fazer é definir a massa total do sistema. Então, eu vou dizer para vocês que Emão é a massa total do sistema, de modo que Emão nada mais é do que a soma em K dos M e K. Então, a massa total do sistema é a somatória das massinhas que compõem o sistema. Sendo assim, a posição do centro de massa, rão, eu vou definir tal que Emão vezes rão é igual a soma em K de MK, RK, ou seja, a posição do centro de massa é igual a 1 sobre a massona, ou 1 sobre a massa total, soma em K de MK, RK. Tá bem? Se vocês percebem, né, obviamente, quanto maior a massa, MK, mais próximo de RK estaria o centro de massa. Ou seja, é como se fosse, você pode imaginar, a ideia é como se fosse uma média ponderada das posições onde a ponderação está vindo pelas massas de cada partícula. Tá bem? Então, pessoal, e da definição do momento linear para o sistema, né, assumindo o sistema fechado, que não tem, que a massa não está mudando, tá?
Então, a gente tem que o P é somatório de MK, RK ponto, de modo que isso daí é nada mais, nada menos que Emão, Rão ponto, e pela conservação de momento linear, eu tenho, então, simplesmente que dp dt é somatório em K das forças externas, que isso daí é Emão, Rão, dois pontos. Em outras palavras, pessoal, eu tenho que o centro de massa só muda de velocidade ou muda de direção do movimento se existe força externa agindo no meu sistema. No caso de não haver força externa, então o momento linear do meu sistema, ou seja, o movimento do centro de massa, se mantém com velocidade constante. Bom, dito isso, pessoal, vamos dar uma olhadinha num exemplo de conservação de momento linear, tá? Então, para um sistema de partículas, é claro. Então, para isso, vamos supor que a gente tem uma esteira, e essa esteira tem massa m. Então, vamos supor que a esteira tem um comprimento infinito, né? Então, o que cai nela fica nela, tá? E nela é despejada uma carga de soja e a uma taxa gama igual a dm dt. Então, vamos supor que tem tá caindo, né? Vamos desenhar aqui, olha. Vamos supor que eu tenho uma esteira, tá? Essa esteira está se movendo com velocidade v e tem massa emão. E nela, né, tem um funilzinho aqui, e nesse funilzinho está cheio de soja, tá? E está caindo soja aqui e parando aqui na minha esteira, tá? E está caindo com uma taxa gama igual a dm dt. Tá bem? Bom, a minha pergunta é, qual a força que o motor da esteira deve fazer para que o sistema se mantenha com velocidade constante? Então apareceu um A aqui meio bobo. Se mantenha com velocidade constante. A letra B é, qual a potência dessa força? Ou seja, qual a potência que o motor tem que fazer para isso? Tá? E a letra C, qual a taxa de aumento da energia mecânica do sistema? Tá? Para fazer essa letra C, eu vou desprezar, obviamente, a energia potencial aí de queda da soja. Né? Vamos pensar que essa distância aqui, dy, é muito pequenininha. Tá bem? Legal. Então, pessoal, vamos resolver esse problema, tentar entendê-lo, mas eu queria fazer aquele convite de sempre. Eu quero que vocês deem uma pausada aqui no vídeo e volte ao vídeo daqui uns minutinhos quando vocês tentaram resolver o problema. Tá legal? Até já, então. Bem, pessoal, imagino que vocês já tentaram resolver e com certeza tiveram sucesso, mas vamos dar uma olhadinha, então, nesse problema, como é que a gente pode resolver. Para fazer isso, a gente tem que observar que num determinado instante o sistema é composto por duas coisas. A esteira de massa M e uma massa M de soja. Ou seja, eu tenho então a minha esteira tem massa Emão, e eu tenho uma quantidade de soja em cima dessa esteira, essa quantidade de soja tem massa Emin, de modo que o momento linear nesse instante eu vou falar que P é igual a Emão mais Emin vezes a velocidade. Bom, então a força que o motor faz é a força externa. Essa força externa é aquela responsável por mudar o momento linear do sistema de partículas, tá? Do centro de massa. Então a força feita pelo motor, ela pode ser escrita simplesmente como dp dt igual ao somatório das forças externas, ou seja, a força do motor, que é igual a m mais emão mais emin dv dt. E note que nesse caso é interessante, por isso que eu trouxe para vocês, é que a massa do sistema não é conservada. Tá? Eu estou aumentando a massa do sistema à medida que vai caindo mais soja. Portanto, eu tenho que adicionar esse termo. dm dt vezes v. Tá bem? Legal. Agora, então, isso daqui é igual à força do motor. Tá? Bem, mas a pergunta é, qual a força do motor para que eu
mantivesse o sistema andando com velocidade constante. Bom, se eu quero velocidade constante, então eu quero que dv dt valha zero. Então, para dv dt valer zero, esse termo aqui desaparece, né? E esse cara aqui a gente sabe que vale gama. Portanto, então eu posso escrever que a força do motor nada mais é do que gama vezes V. E se eu estou falando que está movendo numa direção, problema em um D, eu posso falar então, posso esquecer, não preciso escrever vetorial aqui, porque estou só andando em X. Então a força do motor nada mais é do que gama V. Tá bem? Então se o motor mantém-se com uma força gama V, o sistema esteira mais soja se mantém com velocidade constante. Agora vamos ver a potência desse motor, ou seja, a taxa de trabalho feito pelo motor, né? A taxa de trabalho feita por essa força externa. E para isso a gente tem que calcular, então, nada mais que dW, que é igual a F dx, que nada mais é que a força do motor vezes V dt. Tá bem? Ou seja, a força do motor a gente já calculou que é gama vezes V. Portanto, dW dt nada mais é do que gama V quadrado. Tá bem? Agora, eu posso escrever de uma forma mais bonitinha. Se eu lembrar que gama nada mais é do que dm dt, eu tenho que dw dt é igual a dm dt vezes V quadrado, mas como V é constante nesse problema, eu posso simplesmente escrever como dw dt igual a d dt de mv quadrado. Eu posso pegar esse v quadrado e tacar para dentro aqui, porque ele é uma constante. Tá bem? Ou seja, essa é a potência da força externa, ou seja, a potência do motor para manter todo mundo andando com a mesma velocidade. Agora, então, vamos escrever aqui de novo qual a potência, né, a taxa de trabalho da força externa, que é isso daqui. Eu estou escrevendo assim porque tem uma cara bem conhecida para todos nós, né? mv quadrado. Tá? Então, vamos olhar um pouquinho como que varia a energia mecânica. Essa é a letra C do problema. Vamos olhar como que varia a energia mecânica desse sistema. Para isso, basta, então, a gente escrever a variação da energia cinética, né? Porque a gente desprezou ali aquela alturinha que caía a soja, né? A gente pode imaginar que a esteira e a parte onde cai a soja sejam quase na mesma altura, tá? Ou seja, a energia cinética é meio de eminho mais emão v quadrado, de modo que d dt é meio de dm dt v quadrado, porque isso é constante, a derivada dá zero, portanto, d dt é meio de dm dt v quadrado. De novo, como v é constante, eu posso trazê-lo para dentro da derivada e escrever como meio dv quadrado dt. Olha que legal. Olha que legal. dv quadrado dt. Está aqui, ó. Mas tem um meio multiplicando. Em outras palavras, eu concluo que dE dt é igual a meio dw dt. Ou seja, eu estou falando para vocês que a variação da energia cinética, ou da energia mecânica, né, que é só cinética nesse caso, do sistema, é metade da variação do trabalho feito pela força externa. Então eu pergunto, cadê a outra metade da energia? Bom, pensem aí um pouquinho, tá? E eu vou dar a resposta aqui. Se você quer ficar pensando aí um pouquinho, dá uma pausada no vídeo, quebra a cabeça um pouquinho. Mas olha, se você não pausou o vídeo, ou se você pausou e já voltou, vamos pensar um pouquinho. Cadê a outra metade da energia? Vamos lá. O que acontece? Vamos desenhar a esteirinha aqui de novo. A esteira está aqui. A esteira, ela está andando com velocidade v,
né? Essa é a proposta do problema. E aqui, vou desenhar um pouquinho mais longe só para ficar claro. E aqui está a minha soja caindo. Quando a soja cai, ela cai com V0 na direção X igual a zero. Ela cai na vertical. Ou seja, ela precisa ser acelerada para adquirir a velocidade v. E quem que acelera? Veja, caiu um pedacinho de soja aqui, ele está sem velocidade na direção X. Ele precisa começar a andar em X, ou seja, a força que está trazendo ele para cá nada mais é do que a força de atrito entre a esteira e o grãozinho de soja. Em outras palavras, metade da energia dada para o sistema pela força externa, pelo motor da esteira, é perdida por atrito entre esteira e soja para acelerar a soja. Tá legal, pessoal? Bom, então a gente completou hoje essa aula discutindo um pouquinho de sistema de partículas e também discutindo sobre conservação de momento linear no sistema. Na aula que vem a gente vai dar continuidade nesse tema, falando de conservação de momento angular e conservação de energia. A gente se vê lá, pessoal. Até mais.